Cheio de pedras, cheio de espinhos. As pedras eram os pecados meus, e os pecados eram como espinhos. Não tinha paz e nem felicidade. Era tão grande o meu sofrimento, mas hoje louvo a Santa que me deu paz, vida e alento. Senhor, te louvo, a Santa Rosa, como tua Tirando as pedras do caminho meu, para que eu possa sempre firme andar nesta jornada que me leva ao céu. Esta Santa Rosa sempre a me ajudar, pois o pecado em forma de uma pedra se atravessa no caminho meu, tentando impedir o meu caminhar ao glorioso céu que Deus me deu. Mas hoje louvo
que eu possa sempre firme andar nesta jornada que me leva ao céu. Esta santa voz sempre a me ajudar, pois o pecado em forma de uma pedra se atravessa no caminho meu, tentando impedir o meu caminhar ao glorioso céu que Deus me deu. Estimados irmãos e irmãs, eu cumprimento a todos nessa hora apresentando a minha saudação. Agora eu faço em nome do nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Também em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Maria Santíssima, em nome da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e em nome do nosso querido e santo profeta Irmão Aldo. Meu desejo é que todos que estão aqui sejam muito abençoados nesta reunião, muito ajudados, principalmente no seu espírito, recebendo as virtudes do Espírito Santo do Pai, força, ânimo, fé e coragem para continuarem vencendo na sua luta diária. Agora nós vamos oficializar a nossa reunião com uma oração. Peço a gentileza, estão assentados, se possível se coloquem em pé, para orarmos e entregarmos a nossa reunião nas mãos do nosso Deus. Peço a reverência de todos, porque o momento é muito sagrado. Vamos orar. Glorioso Deus, Santíssimo, Eterno e Onipotente Pai Celestial, mais uma vez na nossa vida, Pai, nesta terra, estamos na Tua presença, agradecidos por termos esse privilégio, essa grande glória, essa grande honra, de podermos ter a certeza em nossa alma, de que o Senhor está aqui, nesta santa reunião, representado pelos Teus santos, pelos Teus anjos, que descem dos céus com toda a autoridade, poder, sabedoria, e também com as Tuas virtudes e a Tua glória, para poder representar ao Senhor, Pai, nas nossas santas reuniões. Nós Te adoramos, Pai, unidos no mesmo Espírito, junto com os Teus santos e os Teus anjos, prestamos a Ti, ao Teu Divino Espírito Santíssimo, a nossa adoração sincera, o nosso louvor, nossa glorificação e a gratidão pelo Senhor ter tido misericórdia de nós, ter nos dado esta igreja, nos dado a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, o conhecimento da Tua palavra, a doutrina, a disciplina que esta igreja prega, para podermos assim sermos salvos e livres com o Senhor, ó Pai Santíssimo. Adoramos também a Ti, Jesus bendito, nosso Salvador. Te agradecemos pela salvação da nossa alma, Jesus, pelo cumprimento das Suas promessas, que hoje nós desfrutamos dos benefícios do Teu sacrifício naquela cruz. Também adoramos a Senhora, a Virgem Maria Santíssima, Mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe, Mãe de todos os santos e de todos os anjos, da glória celestial.
E cremos e confiamos que a Senhora está conosco em mais esta reunião. E por isso te agradecemos pela bênção, a graça e a proteção que a Senhora nos concede todos os dias da nossa vida. Bendita e Santa Vó Rosa, nosso Consolador. A Senhora és o nosso consolo, Santa Mãe. A Senhora é nossa mãe, nossa rainha, nossa santa protetora, a santa que nos guia no caminho do Senhor. Te agradecemos, ó Santa Vó Rosa, pelas bênçãos, curas e milagres que a Senhora tem realizado na vida do nosso povo. E em todas as nossas reuniões a Senhora tem comparecido para tomar conhecimento da necessidade do nosso coração, do nosso povo, o que precisa ouvir, o que é necessário falar, o que é preciso eles compreender para poder haver uma edificação moral e espiritual em nós. Te agradecemos, ó Santa Vó Rosa, pela herança dos céus que a Senhora nos deu, esta igreja, a doutrina, a disciplina, o ministério do nosso primaz. Tudo nós devemos à Senhora, Santa Mãe. Nós te glorificamos e te agradecemos. Bendito e santo irmão Aldo, profeta do nosso Deus Altíssimo, legítimo representante do nosso Pai, do Consolador. Te agradecemos, primaz, te adoramos nessa hora e sempre. E agradecemos pela vida que o Senhor nos fez ter nesta terra, uma vida de santidade, de consagração, de humildade, de paz, de amor. Primaz bendito, hoje desfrutamos daquilo que o Senhor nos ensinou e daquilo que o Senhor nos proporcionou com as virtudes do teu Espírito. Primaz bendito, te agradecemos pelos teus ensinamentos que até hoje cala-se em nosso coração para trazer a nós a vitória de cada dia. Por isso nós te adoramos, Santo irmão Aldo, te glorificamos e te agradecemos hoje e sempre. Adoramos e glorificamos e agradecemos também a todo o poder celestial do nosso Deus, os anjos, os santos que formam os exércitos celestiais e que cremos e confiamos que desceram dos céus nessa hora com todo o poder e glória do nosso Deus bendito, do teu Santíssimo Espírito, para poder proteger e abençoar esta reunião, ungir o nosso espírito e nos fazer participante da glória divina. Bendita e Santa Vó Rosa, entregamos esta reunião em tuas santas mãos, pedindo a direção sábia da Senhora, o teu domínio, o teu governo, a tua direção, a tua inspiração, Santa Vó Rosa, porque sem a Senhora nada podemos fazer nesta igreja. Por isso entregamos esta reunião em tuas santas mãos, para a honra e glória do teu nome bendito, e também para a edificação moral e espiritual do nosso povo, e para a vitória também de todas as famílias. Por tudo, a nossa gratidão aos céus, por estarmos mais uma vez na presença do nosso Deus. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, intitulado Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Leva-nos no nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa
Muitas vezes as lutas da terra procuram minha fé abater com tristezas e dificuldades sobre mim, sobre o meu viver. Porém, este meu desalento não permanece, eu não fico assim, porque no céu Jesus está preparando um lugar cheio de paz para mim. Muitas vezes eu fico meditando e pensando em meu coração que não tardará este dia de herdar minha
Irmãos, agora temos um depoimento de fé escrito no nosso boletim. Nossos irmãos Bruna Lemos da Silva e Eurico Cabreiras da Silva, pais de Maria Alice Lemos Cabreiras, da congregação de Sinop, no estado do Mato Grosso, enviaram o seguinte depoimento de fé. Com o coração cheio de gratidão, gostaríamos de compartilhar 2 milagres que nossa filha Maria Alice recebeu pela intercessão da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da Virgem Maria e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro milagre, proteção em um grave acidente. No dia 9 de abril de 2024, ao retornar da escola, Maria Alice foi abrir o portão de casa, como fazia todos os dias. Nesse momento, o portão de ferro, muito pesado, saiu do trilho e caiu sobre ela. Eu estava dentro do carro e corri ao ouvir seus gritos. Clamei pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. E com a força que recebi, consegui erguer o portão o suficiente para que ela se arrastasse para fora. Ela estava em lágrimas e dizia que não sentia as pernas. Passei o óleo ungido em suas costas e a levamos ao pronto-socorro. O raio-x inicial não mostrou nenhuma fratura. Dias depois, após um desmaio, novos exames foram feitos, incluindo ressonância do crânio, abdômen e coluna. Mas, novamente, nada foi identificado. Somente meses depois, ao passar por uma neuropediatra, foi notada uma possível fratura na vértebra L5. Uma tomografia confirmou a fratura. Mas, como já havia se passado algum tempo, a vértebra estava em processo de calcificação e não foi necessária a cirurgia. Durante esse período, Maria Alice participou da Santa Comunhão e passou o sangue de Jesus nas costas, onde sentia dor. Cremos firmemente que foi um milagre nossa filha não ter ficado paraplégica ou até mesmo perdido a vida. Segundo milagre, livramento de uma cobra venenosa. No dia 19 de abril de 2025, estávamos em nossa chácara, em um espaço afastado da casa onde costumávamos cozinhar. Maria Alice pediu água e mesmo com medo foi até a casa buscar, cantando pelo caminho o hino Milhares de Anjos. Ao voltar, disse que viu um vulto, mas não soube dizer se era um rato ou uma cobra. Seu pai foi verificar e encontrou uma cobra jararaca muito agressiva, que inclusive chegou a morder a si mesma de tão brava. Acreditamos que Maria Alice tenha encostado ou até pisado na cobra sem perceber, pois ela estava próxima ao armário onde nossa filha pegava água. Pela graça divina, nada aconteceu com ela. Mais uma vez fomos protegidos pela fé e pela intercessão dos nossos santos. Damos graças a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, pelo amparo à nossa filha. Hoje Maria Alice tem 8 anos, é uma criança feliz, saudável,
canta no coral da Igreja Apostólica de Sinop, no estado do Mato Grosso, e tem um coração cheio de fé e amor pelos santos e anjos dos céus. E junto com essa família também louvamos e glorificamos a todo o poder celestial. Nesta igreja em que vivemos, muitas coisas aprendemos a viver e discernir. Boas coisas desta vida edificam nossa alma e nos faz felizes assim. É poder saber que um dia, quando findar nossa vida, partiremos para o céu e revermos Santa Avó Rosa, tão linda e tão formosa, abençoando o povo seu. E sentada em seu trono, com beleza tão imensa, dizendo para mim: é sua última morada, já findou sua jornada, graças a Deus assim venceu. É sua última morada, já findou sua jornada, graças a Deus assim venceu. Espero ansioso, com todo meu esforço, vou pela vida a cantar, alegrando corações, confortando multidões, anunciando o Salvador. Vou falar da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo, para quem quiser aqui chegar, que continue nesta igreja, que é a esperança de quem quiser no céu chegar. E chegando lá no céu, ouvindo a Santa Avó Rosa, pra você assim falar: é sua última morada, já findou sua jornada, graças a Deus assim venceu. É sua última morada, já findou sua jornada, graças a Deus assim venceu. Espero ansioso, com todo meu esforço, vou pela vida a cantar, alegrando
corações, confortando multidões, anunciando o Salvador. Vou falar da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para quem quiser aqui chegar. Que continue nesta igreja, que é a esperança de quem quiser no céu chegar. E chegando lá no céu, ouvindo a Santa Avó Rosa, pra você assim falar: é sua última morada, já findou sua jornada, graças a Deus assim venceu. É sua última morada, já findou sua jornada, graças a Deus assim venceu. É sua última morada, já findou sua jornada. Graças a Deus assim venceu. Agora, irmãos, nós temos uma mensagem muito importante, duas mensagens, aliás, muito importante ao coração do nosso povo, porque a nossa igreja, ela luta pelas famílias e tem lutado muito para manter o nosso povo unido, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo espírito, todos possuindo as mesmas qualidades do Espírito Santo de Deus. E isso a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm lutado intensamente, dia e noite, para fazer com que nós nos amemos uns aos outros, para fazer com que nós sejamos verdadeiros amigos uns dos outros, sem mágoas, sem rixas, sem rancor, sem ressentimentos, mas fazer com que todo o povo seja sempre vencedor, diante de toda e qualquer luta, inclusive a luta que é travada nesta terra, que o inimigo levanta contra as famílias, para poder desestabilizá-las, para poder dividir, para poder quebrar os laços familiares, para destruir o mundo, para destruir a sociedade e para impedir a vitória da igreja. Então, a nossa igreja, na sua responsabilidade de defender a família, traz, mais uma vez, uma mensagem preciosa e poderosa, que tantos quantos crerem, confiarem no que está sendo dito aqui, colocarem em prática e lutarem pela sua família, podem ter certeza que serão sempre vitoriosos diante de toda e qualquer luta que surgir diante da sua família, do seu lar. Eu vou ler para os irmãos entenderem a essência da mensagem. Família, um projeto de Deus. A família, geralmente formada por pai, mãe e filhos, é a base da sociedade. Ela é responsável por educar, por orientar e influenciar o comportamento dos filhos no convívio social. É no ambiente familiar que se transmite os valores éticos, morais, religiosos e sociais, que moldam o caráter e a personalidade de cada
indivíduo. O lar deve ser um espaço de harmonia, afeto, proteção e apoio mútuo. Relações baseadas em confiança, segurança e bem-estar fortalecem a unidade familiar e promovem um crescimento saudável de todos os seus membros. Diante dos desafios atuais, é urgente resgatar a consciência sobre a importância do matrimônio e da família. Essa missão exige fé, sabedoria e compromisso, especialmente em um mundo marcado por crises de valores éticos e morais e falta de amor ao próximo. A Igreja Apostólica, fiel à doutrina de nosso Senhor Jesus, revelada pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, ensina com profundidade os princípios morais e espirituais que sustentam famílias fortes e abençoadas. Suas mensagens orientam a formação de lares sólidos, iluminados pelo plano divino, com atenção especial à educação dos filhos. Investir na família é essencial. Ela é referência única para a construção da vida social e espiritual. O enfraquecimento dos laços familiares representa um risco real, com consequências muitas vezes irreversíveis. A liberdade de escolha é um direito, mas sem objetivos nobres e disciplina pode levar à incapacidade de amar e se doar, elementos fundamentais da vida familiar. Defendemos a família como instituição divina. Como diz o sábio dos provérbios: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ou seja, valorize seu amor familiar, pois nada neste mundo vale mais do que ele. Trocar esse amor por ilusão traz dor, injustiça e arrependimentos. Valorize sua família, cônjuge, filhos e parentes que Deus colocou em sua vida. Uns para te ajudar, outros para que você os ajude. Essa é a missão que Deus nos confiou: cuidar e fortalecer nossa família. O amor e a responsabilidade são os vínculos que mantêm a família unida. Sem eles, a família se enfraquece e pode se desintegrar. Lembre-se da parábola do filho pródigo. Ao abandonar sua família, ele enfrentou a ruína. Somente ao retornar, arrependido, reencontrou a paz e o amor perdidos. A família foi o primeiro projeto de Deus para a humanidade. Sem ela, não haveria continuidade da vida terrena, nem realização do mandamento divino: crescei e multiplicai-vos. Infelizmente, muitos hoje rejeitam os ensinamentos sagrados sobre a família. A separação de casais é tratada como algo comum, quando o ideal seria a permanência e a superação dos desafios. O relacionamento familiar deve ser construído com a pessoa certa, no momento certo e da maneira certa. Se faltar qualquer um desses elementos, o relacionamento corre o risco de fracassar. A Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo jamais desistiram de suas famílias. Perdoaram, se resignaram e venceram. Esse exemplo também é para nós. Desde que pratiquemos o perdão, a paciência, a sinceridade, a fidelidade e a misericórdia. Nos momentos de crise, evite discussões. Como disse Jesus e São Mateus registrou: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. E o provérbio diz:
quando um não quer, dois não brigam. O silêncio nesses momentos é um aliado da paz. Ele evita palavras impensadas que podem ferir e deixar marcas profundas. Medite nesta reflexão. Para onde você for, levará você junto. Se você não mudar, não adianta mudar de cônjuge ou de família. É preciso mudar a si mesmo e enxergar as qualidades dos que estão ao seu redor, ao seu lado, mesmo com suas imperfeições. A Santa Avó Rosa aconselhava: não exponha publicamente as qualidades do seu cônjuge ou detalhes da vida íntima. Isso pode despertar inveja e cobiça, até mesmo de pessoas próximas. Cumpra os mandamentos familiares exigidos por Deus. O homem não deve cobiçar a mulher do próximo, nem a mulher o homem da próxima. O companheiro ou a companheira que Deus te deu pode te oferecer tudo o que você precisa, com amor, com responsabilidade e fidelidade. A poligamia, comum nos tempos de Abraão, foi abolida desde Moisés. Deus não aprova esse tipo de relação, pois, embora pareça amor e felicidade, é uma armadilha que traz dor, arrependimento e destruição. A mensagem dos céus é clara: cuide da família que Deus te confiou. Marido, esposa, filhos e parentes. Todos fazem parte da grande família de Deus. Não traia a sua família por nada deste mundo, pois um dia prestaremos conta diante do juízo divino. Pense nisso. A verdadeira felicidade com sua família depende de você. Que a bênção da família divina, do Pai Celestial, de nosso irmão Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, esteja sobre sua casa, abençoando todos os seus entes queridos, para que sua família permaneça firme, vitoriosa e alcance a recompensa eterna na grande família celestial. Que mensagem linda, irmãos. Que mensagem de fé, de paz, de amor e de perdão. No objetivo muito sincero de fazer com que, principalmente, todas as famílias vençam as suas lutas na terra. Todas as famílias saibam cuidar de si mesmo. Eu me lembro que o Santo Irmão Aldo sempre lutou pelas famílias. Sempre. Tudo ele fazia para ver as famílias viverem em paz, em harmonia. Às vezes ele até tirava de um lugar e colocava em outro, para ver aquela família vencer. Tão grande era o amor e a importância que ele dava para a família. E ele luta até hoje. Ontem, na hora que eu desci do púlpito, eu estava indo, um irmão, ele disse: quando eu estava ouvindo a mensagem e eu me lembrei que um dia eu vi o Santo Irmão Aldo falando, ele disse, falou assim: desculpa tomar o seu tempo, eu não vou lembrar precisamente das palavras, mas o irmão disse assim, que a pessoa disse ao irmão Aldo: desculpa tomar o seu tempo, fazer o senhor perder tempo de falar o meu problema, alguma coisa assim. E ele disse assim: eu tenho todo o tempo para poder ajudar uma família. E eu me lembro também, nós tínhamos aula de pastores, todas as terças e quartas, e um dia o pastor Zé Francisco, que ele transmitia os recados do Santo Irmão Aldo, uma vez ele contou um fato que um pastor estava numa determinada congregação. Olha como a Santa Avó Rosa sabe de tudo e vê tudo e toma providência para poder salvar as famílias.
aquele pastor disse, a mensagem era sobre o Natal, o dia de Natal, né? E ele leu o boletim referente à mensagem, e ele foi explanar a mensagem, explicar a mensagem do boletim. E ele disse que ele começou a falar do Natal e ele entrou no assunto de família, e ele não conseguia sair do assunto de família. E ele pensava com ele, eu preciso falar mais da noite de Natal, de outras coisas referente ao Natal, mas ele não conseguia sair do assunto de família. Depois, fez a oração final, depois de explicar, fez a oração final, desceu do púlpito. E aí quando ele saiu da secretaria, chegou um irmão e falou para ele, pastor, muito obrigado, porque eu estava para deixar a minha família, minhas malas estão aí fora, eu ia embora, mas porque o Senhor falou essas palavras, me ajudou muito e eu vou voltar para casa. Vejam, irmãos, quanto eles cuidam de nós, quanto eles querem ver as famílias unidas, vencendo as lutas. Nós vivemos num mundo cheio de tribulação, cheio de ilusões, cheios de tentação. E o inimigo sabe da nossa fraqueza, e ele luta para poder vencer as famílias. Mas nós temos que se ajudar. Nós temos que nos entender, nós temos que compreender uns aos outros, ter paciência, ter misericórdia, bondade, perdoar quando for preciso, porque se faltar essas qualidades, como está escrito aqui no boletim, é o fracasso da família. Se nós não soubermos ter paciência, compreensão, como vamos vencer? Para poder manter a promessa que nós fizemos diante do altar para Deus e os seus santos e os seus anjos e para a igreja. Porque ao se ajoelhar nós prometemos a Deus que vamos viver junto para sempre. Porque Jesus disse, São Pedro falou para Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ele disse, não digo só 7, mas 70 vezes 7. Ele disse 490? Não, ele quis dizer, enquanto depender de você e for possível perdoar, perdoe. Enquanto for possível perdoar, perdoe. Para manter a paz, a união e a harmonia dentro do lar. Deus nunca aprovou separação, nunca, e nem vai aprovar. E cada um de nós, um dia, quando nossos olhos fechar pela última vez, nós vamos ter que prestar conta. Está aqui, está escrito aqui. E quem se separou, não pense que vai ficar em branco. Eu vou falar isso porque às vezes tem gente que diz, fulano se separou, fulana se separou, está tudo bem. Olha lá, está se dando bem. Pensa que olhando para o fracasso de um outro casamento, acha que aquilo está sendo bem. E às vezes até quer seguir o mesmo exemplo. E nós não podemos permitir isso. Então é preciso falar. Infelizmente dói em alguns casos, mas paciência. Nós defendemos a verdade e a justiça divina. Então nós temos que falar. E não podemos ter medo de falar. Deus não permite nem a traição e também nem a separação dos casais. Se fazem por conta própria, desobedecendo a lei divina. E todos terão que prestar conta daquilo que fez. E não terá desculpa de falar que não sabia. Porque constantemente nós estamos avisando a todos nós, porque essa mensagem é para todos, não é só para os irmãos, é para mim e é para todos. Nós estamos sendo avisados constantemente do que é certo, do que é errado, do que é certo para praticar e do que é errado para se evitar. De modo que muitas vezes nós temos que fazer uma autoanálise, um reconhecimento do nosso comportamento, das nossas atitudes.
no que nós estamos contribuindo, colaborando para o nosso lar ser edificante, para o nosso lar viver em paz, para o nosso lar estar em harmonia. No que nós estamos fazendo para que haja uma perfeita unidade de espírito entre o esposo e a esposa, entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais. Nós temos doutrina e disciplina. Doutrina e disciplina. Só é feliz quem obedece à doutrina e quem obedece à disciplina. Nós sempre falamos isso aos irmãos. Nós deixamos bem claro para que não se engane. Não pense que desobedecendo a disciplina, que desobedecendo a doutrina, que vão ser felizes. Não serão. E não adianta colocar culpa no A, colocar culpa no B, do seu fracasso, do seu insucesso, da sua tristeza, da sua infelicidade. Não adianta. Nós somos cúmplices dos nossos próprios erros. E nós temos que prestar conta e vamos pagar pelos nossos próprios erros. Por isso, às vezes, a pessoa não é feliz, não vive em paz. Por quê? Não quer saber de obedecer. Como vai ser feliz? Como que vai viver em paz? Se o caminho da paz e da felicidade é um só. É o caminho estreito. E até o coral canta, eu gosto sempre de lembrar dessa parte. Quando eles dizem, embora o caminho seja estreito, mas nele temos o direito de uma vida feliz com Deus. Então quem quer ser feliz, ande pelo caminho estreito. Porque o caminho largo, onde pode tudo, onde assistem de tudo, onde acessam de tudo na internet, onde vão para onde querem, e assim por diante, participam de festas mundanas e de ambientes inconvenientes ao verdadeiro Filho de Deus. Esse caminho traz a consequência da amargura e da infelicidade. Como uma família vai ser feliz se vê o que não pode ver, se vai onde não pode ir, se faz o que não pode fazer, se fala o que não pode falar? Onde vão encontrar felicidade? Que fonte é essa? Essa fonte tem origem no espírito da desobediência. E a pessoa que busca dessa fonte é infeliz, é triste. E nunca será feliz. Nem o lar, nem a família, nem os filhos, nem os pais. Agora mude a maneira de viver. Mude a maneira de pensar. Mude a maneira de agir. Mude a maneira de se comportar. Mude a maneira de crer. Para ver se não vai ser feliz e viver em paz. Deus é Deus. E Ele tem poder para fazer qualquer família feliz. No momento de luta, de problema, de dificuldade, clame pela Santa Avó Rosa para você ver. Se ela não vai trazer a paz novamente para o seu espírito. Mesmo que às vezes esteja nervoso ou nervosa, que esteja impaciente, que esteja brigando, exaltado ou exaltada, o outro que estiver calmo, com paciência, se apegue com a Santa Avó Rosa, se apegue com o Santo Irmão Aldo, mesmo que seja em pensamento. Suplique a Ele a intercessão, a intermediação, o domínio, o governo sobre sua vida. Que eles afastam o mal, não tem mal que fique na presença deles. E eles trazem novamente a paz para o dentro do lar, para a família. Outra coisa, não se iludam com o mundo. O mundo tem muitas atrações, ilusões. O inimigo conhece a fraqueza do corpo e da carne. E ele tenta ali onde a pessoa é fraca. Ele entra por ali, tenta entrar por ali. Então vigiai em todo o tempo orando, para que não vos suceda que o vosso coração se encha de amargura, de embriaguez, de glutonaria, de tristeza, enfim, das coisas ruins das trevas.
vigiai e orai em todo o tempo. Como disse São Pedro, o inimigo de nossas almas anda bramando como leão à procura de quem ele possa tragar. Ou seja, à procura de quem ele possa dominar a alma, o espírito e a mente, para poder destruir a pessoa e inclusive a família. Então, irmãos, creiamos nessa verdade, porque é o único caminho para levar o sucesso da família, não tem outro. Que a Santa Avó Rosa abençoe a todos. A outra mensagem diz: orientações doutrinárias sobre jogos, apostas e competições. Aos nossos estimados irmãos apostólicos, reiteramos os ensinamentos da doutrina apostólica quanto à conduta esperada dos fiéis em relação a jogos, apostas e práticas competitivas. Conforme as revelações de Jesus à Santa Avó Rosa, somos orientados a nos abster de qualquer forma de jogo, seja de azar, apostas, competitivos ou mesmo da torcida por times esportivos. Essa orientação fundamenta-se nos princípios de sobriedade, paz e separação dos valores mundanos. A prática de jogos competitivos, por sua natureza, envolve disputa, onde há vencedores e perdedores. Isso pode gerar sentimentos como rivalidade, vaidade, soberba e ostentação. Atitudes que não condizem com o espírito de humildade e santidade que buscamos cultivar. Da mesma forma, a torcida por equipes esportivas pode alimentar paixões desordenadas, idolatria e divisões, desviando o coração do fiel do verdadeiro propósito espiritual, que é agradar a Deus em todas as coisas, com o coração puro e consagrado. Quanto aos jogos de azar, esses promovem a ilusão de ganhos fáceis, desvalorizando o trabalho honesto e comprometido. A busca por lucros rápidos pode corromper os valores éticos, alimentar a ambição desmedida e levar à negligência com os recursos que Deus nos confia. A doutrina nos ensina que o dinheiro obtido de forma desonesta não é agradável a Deus e que devemos ser prudentes e responsáveis com nossos bens. As Escrituras reforçam essa orientação registradas em Provérbios. Vejam, já naquele tempo, diz: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. E a riqueza obtida com desonestidade diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Além disso, vejam o mal que são os jogos. Além disso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconhece a prática compulsiva de jogos de azar como uma patologia, isto é, uma doença caracterizada por vício e dependência. Essa condição compromete a saúde mental, emocional e social do indivíduo, afetando negativamente sua qualidade de vida e seu comportamento familiar e social. É importante destacar que o sistema lucrativo por trás dos jogos de azar tem exercido influência crescente sobre pessoas vulneráveis, especialmente aquelas em estado de compulsão ou desorientação. Esse envolvimento pode levar à perda de bens materiais, à degradação moral e ao afastamento dos valores éticos que devem orientar a conduta de um verdadeiro filho de Deus. Por fim, recomendamos as palavras do apóstolo São João, quando ele disse: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse ensinamento nos orienta a rejeitar os valores passageiros do mundo, como o desejo desenfreado por prazeres, riquezas e reconhecimentos, e a direcionar nosso amor e fidelidade a Deus, aos seus santos e àquilo que é eterno. Convidamos todos os irmãos
a refletirem com sinceridade sobre esses ensinamentos, buscando viver de maneira que honre a Deus e fortaleça a conduta digna de um verdadeiro apostólico, filho de Deus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Aí está, irmãos, uma recomendação muito importante para nós, onde, como eu disse na noite de ontem, hoje em dia os jogos têm tomado conta de muitas pessoas, do interesse de muitas pessoas, e isso tem trazido muito sofrimento para muitas famílias, para muitas pessoas, jogado pessoas na sarjeta mesmo, perdido tudo na vida, tudo que tem, até a família, até a dignidade a pessoa tem perdido por causa dos jogos. E infelizmente nós damos essas orientações, também a direção traz essa orientação, exatamente porque apostólicos têm também se iludido com isso. Vejam, mesmo nós tendo tantos ensinamentos sagrados, orientações seguras, que nos mostra que essas coisas não traz felicidade, mas só traz tristeza e prende, como eu disse ontem, o espírito da pessoa nas coisas do mundo, impede a sua comunhão perfeita com Deus, e faz você perder seu salário, faz você perder, muitas vezes, muitos perderam o carro, perderam casa, perderam bens materiais, faliram firmas, estão em condições difíceis na sociedade, por causa de jogos. E os jogos também competitivos, que são mais o jogo de futebol, por exemplo. Quanta tristeza tem trazido para as outras pessoas, quantos crimes têm acontecido por causa dessas competições, quanto ódio tem despertado no coração das pessoas, um para com os outros, ao ponto de um tirar a vida do outro por causa disso. E nós vamos seguir isso, nós vamos amar isso, nós vamos nos interessar por aquilo que faz milhões chorar. E é das coisas que a doutrina diz. E eu me lembrei ontem da palavra que o Santo Irmão Aldo disse para uma pessoa quando veio pedir orientação para ele. Ele falou assim: ó, eu só digo uma coisa, para um ganhar, muitos têm que perder. Aí ele deixou por conta da pessoa. Para um ganhar, muito tem que perder. E esse é um princípio de justiça do nosso Deus, não tirar dos outros, para você crescer, para você enriquecer e assim por diante. Deus não colabora com isso. E agora eu me lembrei de uma coisa. Um dia, vejam como Deus é em tudo perfeito e justo. Eu me lembro de uma mensagem da irmã Odete. Não sei se foi no programa Hora Milagrosa. A Santa Avó Rosa mandou o Santo Irmão Aldo orientar os irmãos que têm lavoura, para que eles, quando eles tirasse a safra deles, que não ficasse guardando os alimentos que eles tiraram, o fruto da terra que eles tiraram, ou até animais, não sei, para poder esperar ficar caro para eles vender depois. Vejam como Deus é justo em tudo. E ela mandou dar essa orientação aos apostólicos. Falou: eu não quero, fala para eles, que eu não quero que eles ficam guardando, escondendo alimentos para vender depois, quando ficar mais caro, para eles terem um maior lucro. E os que fizeram assim, que não fizeram isso, não guardaram para ter o maior lucro, ela abençoou mais o fruto da terra. E assim ela vem fazendo. Porque se torna em ganância, em obsessão pelo dinheiro. E isso vai trazer consequências desastrosas para o espírito da pessoa. Além de fazer encarecer o mantimento para a sustentação das pessoas, da sociedade, das famílias, traz consequência para a própria pessoa que faz aquilo. Nessa igreja, tudo é perfeito.
E a Santa Avó Rosa nos orienta em nome de Jesus e de Deus nosso Pai, de uma maneira perfeita e absoluta, para que ninguém se engane, ninguém caia no erro, ninguém caia nas armadilhas do inimigo. Bem-aventurados serão os que crerem, confiarem e obedecerem. Amém. Nós vamos ouvir pelo coral o hino que traz como título: O Profeta e o Povo de Deus. Ouvistes falar de um profeta de Deus que está a ajudar os filhos seus. Já ouvistes falar que este povo apostólico é o povo escolhido do nosso Deus. Ouvistes falar de um profeta que está a preparar um povo para o seu levar. Já ouvistes falar que este povo de Deus é o povo que irá lá nos céus morar. Ouvistes falar de um profeta que está a preparar um povo para o seu levar. Já ouvistes falar que este povo de Deus é o povo que irá lá nos céus morar. Venha participar.
irmãos, eu agradeço a presença de todos, o silêncio, a reverência e o respeito que tiveram em todo o transcorrer da reunião. Isso muito ajuda a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, inspirar e abençoar a todos nós. Agradeço todo o corpo ministerial, os obreiros, diáconos, diaconisa, pastores, também coristas, músicos e regentes, e também aqueles que estão nos acompanhando via internet. Que a Santa Avó Rosa também os abençoe e os ajude grandemente. Agora eu vou orar em favor de todos. Peço a gentileza, estão assentados. Se possível, se coloquem em pé para finalizarmos a nossa reunião com uma oração. Com muita reverência, porque o momento é muito sagrado. Vamos orar. Glorioso Deus, Santíssimo, Eterno e Onipotente Pai Celestial. Chegamos mais uma vez, Pai, diante da Tua presença, agradecidos para podermos assim Te adorar, Te glorificar, Te agradecer pela Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção, ó Pai, pela Tua presença em nossa reunião, pelo Senhor poder assim dar a Tua palavra ao coração de cada um de nós, para podermos vencer as nossas lutas de cada dia, continuar trilhando nesse santo caminho, com fé, com confiança no Teu poder, porque o Senhor está conosco, através de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, do Santo Irmão, de todo o poder celestial. O Senhor se faz presente na nossa vida, lutando por nós, nos defendendo dos perigos e dos males, abençoando o nosso pão de cada dia, o trabalho, abençoando as famílias, os lares, para que sejam todos unidos e vivam em paz. Por isso, ó Pai bendito, receba aí no Teu trono de glória e esplendor, na região celestial, as ações de graça do Teu povo, o povo apostólico que Te ama, que Te adora, que Te venera e que deseja do profundo da nossa alma um dia encontrarmos com o Senhor aí na região celestial. Por isso adoramos também ao Teu Espírito Santíssimo, ao nosso bendito Jesus, à Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, ao nosso bendito e santo primaz Irmão Aldo e a todo o poder celestial que representam a Deus, os anjos, os santos que integram os exércitos celestiais e que estão conosco nesta santa reunião. Santa e bendita Avó Rosa, nessa hora eu rogo a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção para todos esses irmãos, também os que não puderam vir por um motivo justo, os irmãos que estão conosco pela internet, que não têm a oportunidade muitas vezes de participar de uma reunião, mas às vezes têm um compromisso muito sério que não pode faltar, ou estão longe onde não pode participar de uma reunião. Abençoe a todos, ajude cada um nas suas necessidades. Alguns colocaram seus pedidos na caixinha de oração. Eu intercedo por eles diante das senhoras, do Senhor Primaz, para que leve esses pedidos diante de Deus e de Jesus e ajude essas pessoas para solucionarem os seus problemas, superarem as suas dificuldades, os dias de amargura. Console os corações, console os aflitos, ó Santa Avó Rosa, e também ajude aqueles que estão passando por dias de enfermidades, que se for a hora de receber o milagre, que a senhora o cure. Se for da vontade do Pai, que o corpo continue a lutar na terra, que assim seja feito, para a honra e glória do nosso Deus bendito e de todo o Teu poder celestial. Abençoe, Santa Avó Rosa, o trabalho dos Teus filhos, o pão de cada dia, de onde eles tiram o sustento, os seus salários para que tenham uma vida organizada. Abençoe aqueles que têm os seus negócios, se eles fazem com honestidade e sempre com justiça, que tudo seja abençoado e próspero no viver de cada um dos Teus filhos. Abençoe os lares, as famílias, Santa Avó Rosa. Afaste todo o mal que luta contra as famílias, tentando destruir, colocando maus pensamentos, maus sentimentos, maus costumes, para poder desestabilizar o lar, desestabilizar a família. Una os corações, o coração do esposo com a esposa, o coração dos pais com os filhos, que se amem, que se ajudem, que se respeitem, que tratem para com o outro com igualdade, com verdadeira amizade, para que vivam em paz e em harmonia. Abençoe, Santa Avó Rosa, todo o povo apostólico, para que seja sempre vencedor e nenhum se perca, que for da vontade do nosso Pai eterno. Prezados irmãos, para que assim seja, recebamos nessa hora a bênção do nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, na comunhão do Teu Espírito Santíssimo,
A bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e a bênção do nosso querido e santo profeta irmão Aldo, recaia sobre todos nós, tudo o que nos pertence, também nossos parentes, colegas e amigos, se for possível alcançá-los. Que tudo seja para a honra e glória do Pai eterno e de todo o teu poder, e para a felicidade, a paz e a vitória de cada um de nós. Por tudo, a nossa gratidão aos céus, por terem nos permitido participar de mais uma santa reunião. Amém.